Muito bem, um feliz sábado a todos os amigos que estão aí conectados conosco. Louvado seja o nome de Deus por esta oportunidade de estarmos aqui juntos através do mundo virtual. Eu quero agradecer à Igreja Central aqui do Distrito do Lar Paraná por essa receptividade. Temos aqui poucas pessoas, uma pequena equipe aqui cuidando dessa transmissão, e eu quero louvar o nome de Deus por essa disposição aqui dos irmãos. Agradecer também ao pastor Joézer que concedeu esse espaço aqui para que juntos possamos compartilhar a esperança nesse momento tão desafiador que nós estamos enfrentando. Quero também aqui saudar os irmãos que estão assistindo na sua casa. Que Deus abençoe você e também a sua família. Eu estou aqui conectado juntamente com você. Se você está nesse momento aí ouvindo esta mensagem, coloque aí da onde que você está ouvindo. Se você é de Campo Mourão, se você está ouvindo de alguma cidade aqui da região, se você faz parte do Distrito do Lar Paraná, se você faz parte do Distrito do Jardim Alvorada, ou de repente do Distrito Central aqui de Campo Mourão. Mas se você também está assistindo de outro lugar aí do Brasil, seja bem-vindo também e coloque aí nos comentários. Será uma alegria partilhar com você aqui a palavra de Deus. Quero que estejamos aí conectados, quero ver aí o seu feedback aí, para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus, para que junto o nosso coração possa se aquecer através da palavra de Deus. Você está com sua Bíblia aí? Pegue aí a sua Bíblia. Nesse momento nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos exaltar aqui o poder da palavra de Deus. Já tivemos aqui o momento da escola sabatina, o estudo da lição, tivemos aqui também um louvor poderoso também, e agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Muito bem, eu quero começar com uma pergunta, e fique bem atento aí, porque eu quero que você responda essa pergunta aí no local dos comentários da nossa live, ok? A pergunta é: qual é a mensagem mais importante que nós temos que pregar? Como adventista do sétimo dia, como cristãos, qual é a mensagem mais importante que nós temos que pregar? Qual é a mensagem mais urgente que nós temos que pregar? Eu vou dar algumas opções para você. Letra A. A mensagem mais urgente, pastor, que nós temos que pregar é salvação em Jesus. Essa é a letra A. Letra B. Não, pastor, a mensagem mais urgente que nós temos que pregar é sobre a volta de Jesus. Se você acha que é letra A, salvação em Jesus, coloque aí, letra A. Se você acha que é a letra B, é a volta de Jesus, então coloque aí letra B. Mas se você pensa que é a letra C, que é a seguinte opção: chegou o juízo, então coloque aí a letra C. Eu vou acompanhar aqui nos comentários. Qual é a mensagem mais importante que nós temos que pregar, na sua opinião? Vou relembrar. Letra A, salvação em Jesus. Letra B, a volta de Jesus. Letra C, chegou o juízo. Qual é a mensagem mais importante para esse tempo em que nós estamos vivendo? Qual é a mensagem que o povo de Deus precisa pregar? Eu quero nesse momento que você responda aí. Letra A, salvação em Jesus. Letra B, a volta de Jesus. Ou letra C, chegou o juízo. Qual é a opção que você pensa que nós devemos pregar? Algumas pessoas já estão aí nos comentários junto conosco. Louvado seja o nome de Deus. Nós temos aí a irmã Judite, um feliz sábado. Também o irmão Paulo, um feliz sábado. A Yara, um feliz sábado. A Jéssica, um feliz sábado. Nós temos aí também as pessoas que já estão colocando aí as opções, ok? Alguém colocou alternativa C. O juízo chegou, que legal. Alguém colocou aqui também, as 3 mensagens, pastor. Temos que pregar a salvação em Jesus, a volta de Jesus e também que chegou o juízo. Alguém colocou aqui também, a Solange, letra A, colocou aí, que quer dizer salvação em Jesus. Amigos, que bom é ter aqui a sua participação. Eu não quero aqui contrariar ninguém, mas eu quero dizer para você que a mensagem mais importante é a letra C. Chegou o juízo. Esta é a mensagem mais importante que nós temos que pregar. Chegou o juízo. Pastor,
mas nós não temos que pregar a salvação em Jesus? Sim, temos que pregar a salvação em Jesus. Pastor, mas nós não temos que pregar sobre a volta de Jesus? Sim, nós temos que pregar sobre a volta de Jesus. Mas a mensagem mais importante que eu e você, como povo de Deus, que nós temos que pregar é: chegou o juízo. Eu pergunto para você, quem está pregando? Qual é a igreja que está pregando sobre a salvação em Jesus? Amigos, praticamente todas as igrejas, elas pregam sobre a salvação em Cristo Jesus. A igreja presbiteriana vai falar que a salvação está em Jesus. A igreja metodista vai falar que a salvação está em Jesus. A igreja batista, os nossos amigos católicos, todos eles vão dizer que a salvação está em Jesus. Eu pergunto para você, quem são as igrejas que estão pregando sobre a volta de Jesus? Todas as igrejas estão pregando sobre a volta de Jesus, não é verdade? Porque todos anseiam pelo retorno de Jesus. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é a nossa esperança. Agora, eu pergunto para você, qual é a igreja que está pregando, qual é o povo que está pregando sobre o juízo? Chegou o juízo. Ah, queridos amigos, poucas igrejas estão pregando sobre esta mensagem. Eu quero dizer para você que nós não precisamos ter medo do juízo. Muitas pessoas têm medo dessa mensagem, do juízo, daquilo que vai acontecer, sabe, daquilo que irá acontecer nos últimos dias. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não precise ficar com medo. E é isso que nós vamos falar nesta manhã. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, por exemplo, nós vamos perceber que a nossa igreja, ela tem uma origem profética. Apocalipse capítulo 10. A nossa igreja, ela tem uma origem profética. Então nós vamos perceber que a nossa igreja, ela tem uma origem profética. Apocalipse capítulo 10. Mas nós vamos perceber também que a nossa igreja, ela tem uma mensageira profética. Apocalipse capítulo 12, de maneira específica, versículo 17. Lá vai dizer assim: irou-se o dragão contra a mulher e contra os restantes da sua descendência, né? E foi ali pelejar, ok? E o fato é que Satanás, ele irou-se contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Qual é a igreja que tem o testemunho de Jesus? Aí nós vamos para Apocalipse capítulo 19, versículo 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quero dizer para vocês que a igreja adventista, ela nasceu de maneira profética. Apocalipse capítulo 10, ela tem uma mensageira profética, o ministério de Ellen White, e nós também temos uma mensagem profética, Apocalipse capítulo 14. E esta mensagem profética é uma mensagem de juízo. Por isso eu quero nesta manhã estudar essa mensagem que nós precisamos pregar, eu e você precisamos pregar. Abra sua Bíblia junto comigo então, em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Aqui João, ele vai dividir esta mensagem de juízo em 3 mensagens. Aqui a mensagem, ela será dividida em 3, ok? A mensagem de juízo em 3 mensagens. O que eu quero dizer para você é que nós temos 3 mensagens angélicas que precisam ser pregadas no tempo em que nós estamos vivendo. Então, abra sua Bíblia aí junto comigo. Antes de nós aqui lermos o texto bíblico, eu convido você para um momento especial de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui, Deus, diante desta câmera. E quero agradecer ao Senhor, Deus, porque apesar de toda essa crise que nós estamos vivendo, o Senhor está nos concedendo uma oportunidade de pregar a Tua palavra, mesmo em meio a este grande desafio que nós enfrentamos como mundo. E nesse momento, Deus, nós vamos ler a Tua palavra. E eu quero clamar ao Senhor que o Espírito Santo, Deus, nesse momento, ilumine a nossa mente para entendermos esta mensagem especial. São as bênçãos que nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra,
e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Verso 8, acompanhem comigo. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Verso 9, continuando a leitura. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode dizer amém depois da leitura desse texto? Querido amigo, aqui nós temos a mensagem mais urgente para o tempo em que nós estamos vivendo. Se você tivesse que escolher uma mensagem para você pregar, está aqui. As 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, elas fazem parte da mensagem de juízo. Como eu disse para você no início, você não precisa ficar com medo da mensagem de juízo. Sabe por quê? Porque a mensagem de juízo é uma boa notícia. A mensagem de juízo, ela significa salvação. A mensagem de juízo é uma mensagem de libertação do pecado. A mensagem do juízo está dizendo que a vida eterna, o céu está chegando. Amém? Você quer ir para o céu? Eu creio que sim. Você quer estar no céu? Eu também quero estar no céu. Queridos, então a mensagem de juízo é uma mensagem que eu e você precisamos pregar. Uma mensagem poderosa, as 3 mensagens angélicas. Eu quero dizer para você que o povo de Deus, nós chamamos de remanescente, porque Apocalipse capítulo 12, versículo 17, vai dizer para nós que irou-se o dragão, a serpente, e foi pelejar com os restantes, ou seja, o resto, ou o remanescente. O povo remanescente, ele recebe esta mensagem profética, as 3 mensagens angélicas, e ele precisa pregar esta mensagem. Esta é a mensagem mais urgente, ok? Mas vamos juntos aqui analisar essas 3 mensagens. O texto diz para nós, no versículo 6, que João, ele viu ali outro anjo voando ali pelo meio do céu. O versículo 8 no início diz que seguiu-se a estes outro anjo. E o versículo 8, o versículo 9 também vai dizer que havia ali também outro anjo. Então nós temos aqui 3 anjos. Primeira coisa, o que significa aqui esse anjo ou esses anjos? Anjo aqui significa mensageiro, ok? Mensageiro. Quero dizer para você que o povo de Deus, ele recebe uma mensagem e ele então se torna um mensageiro. Aqui não está falando propriamente dito um anjo, ok? De repente no seu imaginário você imagina um anjo, né, com asas, voando, mas não é isso. Aqui é uma linguagem simbólica. O que João quer dizer aqui é que existe aqui um mensageiro, e esse mensageiro é um povo, um grupo especial que prega esta mensagem especial, ok? Você vai perceber também que esse grupo, esse mensageiro, esse anjo, eles estão pregando aqui o evangelho eterno. O que seria esse evangelho eterno? Pode ser considerado também o evangelho final. Ou seja, a última boa notícia que a Bíblia coloca para este mundo, ok? O evangelho final, uma boa notícia que deve ser pregado a todos, porque o texto diz assim para nós, que esse evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo. Ou seja, resumindo, esse evangelho precisa ser pregado a todos, a toda a nação. Esse evangelho precisa ser pregado a todo o mundo, amém? Uma boa notícia,
o evangelho eterno, Jesus Cristo, a volta de Jesus, a vida eterna, esse evangelho precisa ser pregado a todos, amém? Você concorda com isso? A Bíblia está dizendo para nós que esse evangelho precisa ser pregado a todo o mundo. Agora, por que precisa ser pregado a todo mundo? Se você estudar Apocalipse capítulo 13, você vai perceber que Satanás, ele vai levantar uma contrafação ao povo de Deus. Você vai perceber que em Apocalipse capítulo 13, Satanás, ele vai propagar um engano por todo mundo. Então, a palavra de Deus diz que o evangelho eterno precisa ser pregado. À medida que eu e você pregamos esse evangelho, à medida que eu e você pregamos sobre o juízo, as verdades, sabe, vão ficando firmes e aquele engano de Satanás, de Apocalipse capítulo 13, vai sendo jogado por terra. Amém? O texto diz para nós também aqui, que no versículo 7, que esse evangelho eterno, esta mensagem é pregada em grande voz. No versículo 8, vai dizer que caiu a grande Babilônia. E no versículo 9 diz também que esse evangelho, a terceira mensagem angélica, é pregada também em grande voz. A pergunta é, pastor, por que grande voz? Porque a ênfase na palavra caiu a grande Babilônia. Eu quero dizer para você que essa mensagem é uma mensagem urgente. Eu vou usar um exemplo para você entender. Lá em casa eu tenho uma pequenininha, a Liz, o nome dela é Liz. Ela tem 8 meses de vida, uma gracinha, uma bênção na nossa família. E a Liz, ela já está começando a ficar em pezinha, sabe? Ela fica em pé no sofá, ela se escora na parede e ali no jeitinho dela, ela vai dando os seus primeiros passos. Só que de vez em quando a Liz, ela fica bem próxima às tomadas que nós temos ali na nossa casa. E é interessante que o dedinho dela, ou os dedinhos dela, cabe ali, sabe, no buraquinho da tomada. Quando eu estou um pouquinho longe, ou a minha esposa, a Jéssica, e nós estamos observando a Liz ali, querendo colocar ali o seu dedinho na tomada, levando ali a sua mão na tomada, qual é a nossa reação? E aí, eu pergunto para você, qual que é a nossa reação? Você acha que nós vamos dizer assim, querida filha Liz, por favor, não coloque o dedo na tomada? Você pensa que é assim, dessa maneira que nós vamos dizer? Claro que não. Nós vamos dizer assim, Liz, minha filha, não coloque o dedo na tomada. E nesse momento eu já estou lá tirando ela de perto da tomada. Por quê? Porque é urgente, se ela colocar o dedo na tomada, isso vai trazer prejuízos para ela. Perceba, queridos, que esta grande voz aqui, ou essa ênfase em caiu a grande Babilônia, é uma mensagem de urgência. O texto bíblico está dizendo assim, olha, essa mensagem precisa ser pregada de maneira, sabe, rápida. O que nós vemos aqui é urgência e brevidade. Queridos amigos, esta é uma mensagem de urgência e você precisa entender. Você precisa pregar esta mensagem. Você está entendendo? Você está entendendo que essa mensagem é uma mensagem de urgência? Se você está entendendo que esta mensagem é uma mensagem de urgência, eu quero que você coloque aí nos comentários. Sim, pastor, eu entendi que as 3 mensagens angélicas é uma mensagem de urgência. Você coloque aí nos comentários. Sim, eu entendi, é uma mensagem de urgência. Sim, uma mensagem que eu preciso pregar com brevidade. É uma mensagem de juízo, uma mensagem que eu preciso pregar para os meus amigos, para os meus vizinhos, para as pessoas que trabalham comigo, nas minhas redes sociais. Eu preciso pregar esta mensagem de urgência, que é uma mensagem de juízo. Se você crê, então coloque aí, sim, eu quero pregar essa mensagem de urgência. Sim, eu entendi que é uma mensagem de urgência. Coloque aí nos comentários para que você interaja junto conosco. Entenda que se eu estou aqui diante de uma igreja praticamente vazia, nós temos aqui algumas poucas pessoas que estão nos auxiliando nessa transmissão, mas se a igreja estivesse cheia, eu ia interagir com você, ia pedir para você levantar a mão, ou de repente ia andar mais perto dos bancos, ia pedir para que você pudesse dar uma palavra, mas nós não temos essa condição de fazer isso. Então, comente aí nos comentários, coloque aí no chat aí para que você participe junto conosco dessa mensagem poderosa. Muito bem, então perceba que esta mensagem é uma mensagem de urgência. Agora vamos entrar aqui na primeira mensagem angélica, ok? Na primeira mensagem angélica, ela está aí no versículo 7. Acompanhe comigo, o texto diz assim, dizendo em grande voz, temei a Deus. Aqui nós temos o primeiro aspecto dessa mensagem, temer a Deus. Sabe, queridos, nesse momento agora de crise, nesse momento de crise de saúde, do coronavírus, nesse momento de crise, sabe, econômica, nesse momento de crise política, muitas pessoas estão com medo.
Você sabia disso? Muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão aflitas, muitas pessoas estão angustiadas. Nos últimos dias eu tenho recebido mensagens, sabe, dos irmãos da igreja, que os seus parentes, que os seus amigos estão mandando para eles, que eles estão com medo. Sabe, pessoas que estão com medo, profecias estão sendo faladas por aí, falsas profecias estão sendo propagadas por aí, e as pessoas estão com medo. Algumas pessoas estão pensando que é o final do mundo. E eu pergunto para você, será que nós precisamos ter medo? Será que nós precisamos ficar com medo da mensagem de juízo? Será que é isso que a primeira mensagem angélica está dizendo para nós? Temei a Deus? Será que nós precisamos ficar com medo? Eu quero dizer para você que não. Esta mensagem não é para ter medo, não é uma mensagem para que possamos ficar com medo, não. Pelo contrário, é uma mensagem para levarmos a sério. Quando João ele diz aqui, temei a Deus, ele está querendo dizer que nós precisamos respeitar a Deus. Nós precisamos ter reverência diante de Deus. O que é ter, sabe, reverência diante de Deus? É levá-lo a sério. É levar os mandamentos de Deus a sério. É levar a palavra de Deus a sério. É levar uma vida de oração a sério. É ter, sabe, comprometimento no relacionamento com Deus. É isso que João quer dizer aqui, quando ele fala, temei a Deus. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 9, o texto vai dizer para nós que o princípio da sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, uma pessoa sábia é uma pessoa que tem, sabe, o temor de Deus. É uma pessoa que tem, sabe, confiança de que ela precisa ter reverência, que ela precisa entender que Deus está diante dela, que ela precisa guardar os mandamentos, que ela precisa, sabe, seguir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém por isso, não é? Muito bem, então nós percebemos que temer a Deus significa então uma pessoa que ela tem reverência diante de Deus. Eu quero dizer para vocês, queridos, que temer a Deus tem aqui um aspecto mental, ok? É um aspecto mental, é algo que acontece na nossa mente, tá bom? Agora, o texto não para por aí, o texto vai dizer também assim, temei a Deus e dá-lhe glória. O que significa essa questão, dar-lhe glória? Aqui nós temos o aspecto físico desta mensagem. Por que o aspecto físico, pastor? Vou explicar para você. Quando nós lemos alguns textos da Bíblia, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, você pode acompanhar comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, deixa Apocalipse marcadinho aí, nós vamos voltar no livro do Apocalipse, mas 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20 diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha que interessante. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso corpo não é nosso, mas é de Deus. Aí o verso 20 ele vai dizer assim, porque fostes comprados por preço, que é o preço que Jesus Cristo pagou na cruz, ok? E o texto continua, diz assim, agora pois, glorificai a Deus aonde? No vosso quê? No vosso corpo. Tem outros textos também que vão dizer isso para nós. Por exemplo, um pouquinho mais para frente, no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 31, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória do Senhor Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Então perceba, querido amigo, você que está assistindo a gente aí na sua casa, olha que bênção. Entenda que quando aqui em Apocalipse capítulo 14, pode voltar aí para Apocalipse capítulo 14, no versículo 7, quando João ele vai dizer assim, e dá-lhe glória, ele está dizendo que nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo. Você sabe que como igreja adventista do sétimo dia, nós temos a mensagem de saúde, uma mensagem poderosa. E nesse tempo agora, sabe, de pandemia, nesse tempo agora que as pessoas estão confusas, nesse tempo agora que as pessoas estão olhando para as profecias, muitos pregadores estão falando sobre a mensagem de saúde. Isso é bom ou ruim? É bom, é importante pregar essa mensagem. Mas eu quero dizer para você que essa mensagem não é o centro. A mensagem de saúde não é o centro. Ela é importante, ela faz parte da mensagem de juízo, ela faz parte das 3 mensagens angélicas, mas ela não é o centro. Muitas pessoas estão por aí pregando esta mensagem, sabe, de saúde, falando o que comer, o que não comer, comer carne, não comer carne, beber isso, não beber aquilo, enfim. Eu quero dizer para você que a mensagem de saúde
glorificar a Deus no nosso corpo não pode ser resumido simplesmente a comer aquilo ou a não comer aquilo. Eu quero dizer para você que mensagem de saúde é uma mensagem completa. A mensagem de saúde, glorificar a Deus no corpo, tem a ver com aquilo que você está assistindo, aquilo que você está colocando na sua mente, tem a ver com aquilo que você está ouvindo, tem a ver com aquilo que você está comendo, tem a ver com aquilo que você faz com o seu corpo, se você faz exercício físico ou não. Eu quero dizer para você que a mensagem de saúde é uma mensagem completa. E a mensagem aqui, a primeira mensagem angélica convida eu e você a glorificar a Deus no nosso corpo, a cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Então perceba que dar-lhe glória significa que nós precisamos glorificar a Deus no nosso corpo. Agora, o texto continua e diz que é chegada a hora do seu juízo. A hora do juízo chegou. Olha que interessante, queridos, a hora do juízo chegou. Os adventistas do sétimo dia, eles creem que o juízo ele acontece em 3 fases. O juízo pré-advento, o juízo comprovatório e o juízo executivo. Eu vou explicar para você. O juízo pré-advento, ele começou a ser pregado mais ou menos ali no ano de 1831, ok? Ele começou a ser pregado, essa primeira mensagem angélica. Agora, o seu ápice no ano de 1844, no dia 22 de outubro de 1844, o Senhor Jesus Cristo, ele iniciou lá no céu, no santuário celestial, o juízo pré-investigativo, ok? Ele está fazendo uma investigação dos nossos atos, sabe? Das nossas escolhas, das nossas obras, ok? Isso é muito importante. Eu vou explicar para você como que funcionou todo esse processo quando nós olhamos para a história. Tem um nome muito importante. O nome é Guilherme Miller. O Guilherme Miller, com uma concordância bíblica bem velhinha e com a sua Bíblia, ele começou a comparar os textos bíblicos e ele então estudou o livro de Daniel. De maneira específica, Daniel capítulo 8, versículo 14. Lá vai dizer assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Olha que interessante. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que Daniel estava falando ali? O que o profeta Daniel estava falando ali? Ao estudar, Guilherme Miller percebeu que o profeta Daniel estava falando, sabe, de uma grande profecia, que os 2.300 tardes e manhãs, na verdade, é 2.300 dias. E que profecia, sabe, em profecia, um dia é como se fosse um ano. Então ele estava falando de 2.300 anos, ok? E aí, um outro dia a gente pode falar mais sobre isso, mas ele entendeu que começava no ano 457 a.C., esses 2.300 anos, e terminaria justamente no ano de 1844. Então, Guilherme Miller e outras pessoas começaram a pregar essa mensagem poderosa, essa mensagem da volta do Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, naquela época, eles até pensaram que Jesus Cristo iria voltar naquele momento, no dia 22 de outubro de 1844. Eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que algumas pessoas vão dizer por aí que os adventistas do sétimo dia marcaram a data da volta do Senhor Jesus. Isso não é verdade, porque naquela época não existia igreja adventista do sétimo dia. Naquela época existiam os batistas, existiam os metodistas, mas ainda não existia igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia, ela começou a existir de maneira oficial no ano de 1863, um pouco mais avante. Então perceba que naquela época não existia, sabe, igreja adventista do sétimo dia. Na verdade, o que houve naquela época foi um grande reavivamento. As igrejas que existiam naquela época, elas se uniram e começaram a pregar sobre a volta de Jesus. Era uma mensagem tão poderosa, as pessoas estavam tão animadas nessa mensagem, que as pessoas começaram a vender as suas propriedades, começaram a vender as suas casas, porque elas estavam esperando a volta do Senhor Jesus. A escritora cristã Ellen White, ela vai comentar que nesse período as pessoas não estavam preocupadas, por exemplo, com a sua vestimenta para encontrar o Senhor Jesus. Elas estavam preocupadas, na verdade, com o interior. Eu posso dizer com a vestimenta interior. Elas estavam preocupadas, sabe, em pedir perdão pelos seus pecados. Elas estavam preocupadas em pregar sobre a volta de Jesus. Elas estavam empenhadas em ter uma vida, sabe, piedosa diante do Senhor Jesus Cristo. Houve um grande reavivamento naquele período, através, sabe, dessa pregação, da hora do juízo. Então ali, o Senhor Jesus Cristo, no dia 22 de outubro de 1844, ele começou
a fazer o juízo investigativo, ok? Funciona da seguinte maneira: quando uma pessoa aceita Jesus, ok? O nome dela é escrito no livro da vida, amém? Por isso, você já aceitou Jesus, então o seu nome vai estar escrito ali no livro da vida. Quando isso acontece, chegará um momento em que o Senhor Jesus vai olhar o seu nome, mas Ele também vai olhar as suas obras. Isso mesmo, Ele vai olhar as suas obras. Ele vai comparar a sua confissão de fé com as suas obras. Alguém pode dizer assim: então quer dizer que nós somos salvos pelas obras? De maneira nenhuma, nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos condenados pelas obras. Tenha certeza que muitas pessoas vão ser condenadas pelas obras, porque as obras é um reflexo da salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Então perceba que o Senhor Jesus Cristo, no ano de 1844, exatamente no dia 22 de outubro de 1844, Ele começou o juízo investigativo. As pessoas que tinham morrido até aquela época, Ele avaliou a vida dessas pessoas, as obras dessas pessoas, e Ele vai avaliar, vai fazer esse juízo de investigação até pouco antes da sua volta. Os vivos que estiverem ali, sabe, vivos ali na volta de Jesus, Ele vai fazer essa investigação pouco antes ali da sua volta. E entenda uma coisa, queridos: se a sua confissão de fé não estiver de acordo com as obras que a palavra de Deus coloca para nós, esse nome será, ou o seu nome pode ser retirado dali. Mas eu creio que você vai permanecer firme até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o juízo investigativo. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então Ele vai levar, né, o seu povo, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, para o céu. E nós vamos ter ali o milênio. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, versículo 6, vai falar um pouquinho sobre o milênio, ok? Mas o fato é que nós vamos ter 1000 anos, e aí nós temos o juízo comprovatório. E alguém vai dizer assim: pastor, mas Deus precisa comprovar o juízo que Ele mesmo fez? Não. Na verdade, nós precisamos comprovar. E durante os 1000 anos nós vamos descobrir, primeiro, por que nós estamos ali. Vai ser uma surpresa. Nós vamos olhar para nós e falar: nossa, eu estou no céu. Olha que bênção. Segunda surpresa que nós vamos ter: tem algumas pessoas que nós esperamos que esteja ali no céu. Talvez um pastor, talvez um pregador, uma pessoa piedosa, uma pessoa de oração. E talvez, para nossa surpresa, essa pessoa não vai estar no céu. E aí nós vamos descobrir por que essa pessoa não está lá. E uma terceira surpresa: nós vamos ver pessoas que talvez na nossa mente pecaminosa, a Bíblia diz para a gente não julgar, mas a gente acaba fazendo isso, a gente diz: essa pessoa aqui não vai para o céu. Mas vai chegar lá, essa pessoa vai estar no céu. Então, durante 1000 anos, nós vamos descobrir por que nós estamos lá, por que algumas pessoas não estão lá e por que algumas pessoas estão lá também junto conosco. Então, 1000 anos, o juízo comprovatório. Depois dos 1000 anos, e aí você pode estudar Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22, o fato é que a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, ela vai descer e ela desce aqui para a terra. Então agora nós temos o juízo executivo, aonde o pecado será exterminado por todo sempre. Amém? Então é esta mensagem de juízo, queridos, que precisa ser pregada. O texto diz para nós aqui que a hora do juízo chegou. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. É chegada a hora do seu juízo. E é esse juízo que nós precisamos pregar, sabe? Por isso que eu falei para você que você não precisa ter medo. Se você estiver com a sua vida em Cristo Jesus, não precisa ter medo. Pelo contrário, o juízo, a mensagem de juízo é uma mensagem de salvação. É uma mensagem que Jesus Cristo está voltando. E perceba, eu dei 3 opções para você lá no início. Salvação em Jesus, a volta de Jesus ou o juízo. Por que o juízo? Porque o juízo, queridos, ele tem todas estas mensagens abarcadas no seu conteúdo. Quando nós falamos sobre juízo, nós estamos falando sobre salvação em Jesus. Quando nós falamos sobre juízo, nós estamos falando sobre a volta de Jesus. Quando nós falamos sobre juízo, nós estamos falando sobre o fim do pecado. Quando nós falamos sobre juízo, nós estamos falando, sabe, da libertação que todos nós anseiamos. Amém? Então nós precisamos pregar essa mensagem. Mas ainda aqui na primeira mensagem angélica, o texto diz no finalzinho que nós precisamos adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha só que interessante. Nós vimos aqui que o temer a Deus é um aspecto mental, ok? Inclusive é na mente que acontece o grande conflito, ok? Satanás está trabalhando para conquistar a sua mente. E Deus também está trabalhando para que a sua mente seja submissa a Ele. Então aqui é temer a Deus, ok? Nós também temos aqui o aspecto físico, recapitulando aí, que é dar-lhe glória. Nós vamos glorificar a Deus no nosso corpo, ok? Agora nós também temos o aspecto espiritual, que é o aspecto da
adoração. Adorai aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que fez o mar e as fontes das águas. Você já percebeu que algum texto da Bíblia é bem parecido com esse finalzinho aqui? Queridos, aqui nós temos praticamente uma citação direta do Decálogo. O Decálogo são os 10 mandamentos. Se você ler Êxodo, capítulo 20, versículo 11, ali você vai ter a seguinte informação. Acompanhe comigo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, o primeiro aí é o livro de Gênesis, no segundo livro aí, o livro de Êxodo, o capítulo 20, o versículo 11, vai dizer assim, olha o que diz aqui a palavra de Deus, porque em 6 dias fez o Senhor, olha só, os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Olha que interessante, não é bem parecido com aquilo que nós vimos lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7? E aí vai continuar aqui, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Que bênção, não é? Então pode voltar aí para Apocalipse capítulo 14. Perceba uma coisa, querido amigo, querida amiga. Aqui nós temos aqui uma citação direta para um Deus Criador. E esse Deus Criador, ele tem um memorial da criação. Um dia reservado para lembrar que ele é Criador. Um dia especial, não que nós não possamos lembrar, sabe, desse Deus Criador nos outros dias, mas tem um dia especial, porque Deus, ele abençoou e ele santificou esse dia. Que dia que é esse? O sábado, queridos. Então nós temos aqui, nas 3 mensagens angélicas, logo na primeira mensagem, a mensagem do sábado. Olha que interessante, temos que pregar essa mensagem do sábado, dizendo que as pessoas precisam adorar a Deus no sábado. Agora você sabe que Satanás, ele nunca fica assim, sabe, parado diante das verdades. Ele sempre tem uma contrafação. E olha que interessante, quando você olha para a história, você vai perceber que no mesmo ano que começou a ser pregado a mensagem de juízo, as 3 mensagens angélicas, ali por volta de 1831, 1844, nessa época aí já tínhamos a teoria da evolução. Um camarada chamado Charles Darwin, olha só, no ano de 1854, para você ter ideia, ele lançou ali o seu livro, sabe, A Origem das Espécies. E o que ele vai dizer nesse livro? Ele vai dizer nesse livro que, na verdade, a origem do ser humano, a origem da humanidade não é Deus. E aí você deve já ter ouvido essa história, uma ameba e tal, ela vem surgindo, o Big Bang, enfim, toda essa história. Mas o fato é que a teoria da evolução é uma contrafação do inimigo de Deus para esta verdade do Deus Criador. Sabe, queridos, o mais triste é que alguns teólogos por aí já estão falando, sabe, que existe a possibilidade de conciliar essa teoria com a Bíblia. E aí sabe o que eles vão fazer? Sabe o que eles estão falando? Que Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, na verdade, não é um texto literal. Na verdade, sabe, é um texto alegórico, é um texto figurativo. Qual é o problema disso, pastor? O problema, queridos, que nesses primeiros capítulos da Bíblia, nesses primeiros capítulos de Gênesis, nós temos ali, por exemplo, o sábado. Nós temos ali, por exemplo, Deus como Criador. Nós temos ali, por exemplo, Deus instituindo o casamento. Então, se você diz que esses primeiros capítulos da Bíblia, eles são, na verdade, figurativos, eles são, sabe, alegóricos, nós estamos dizendo, então, que não existe um Deus Criador. Aí você consegue encaixar a teoria da evolução juntamente com a Bíblia. E isso é uma heresia. Porque nós temos um Deus Criador, um Deus que criou eu e você, um Deus que nos ama. Nós temos um dia para adorar a Deus, que é o sábado. Nós temos, queridos, o casamento que foi instituído por Deus, a união de um homem com uma mulher. Então estas coisas estão logo no início da Bíblia, para lembrar que o nosso Deus é um Deus verdadeiro e um Deus Criador. Perceba. Todas essas mensagens nós temos aqui nas 3 mensagens angélicas. Por isso que nos dias em que nós estamos vivendo, é muito importante estudarmos o livro do Apocalipse, estudarmos as 3 mensagens angélicas e pregarmos essa mensagem especial. Sabe, queridos, nós precisamos entender que adorar a Deus é uma questão espiritual. E um dia especial para adorar esse Deus é o sábado, porque Deus instituiu para nós. Então, queridos, esta é a primeira mensagem angélica. Perceba que mensagem poderosa.
Vamos agora para a segunda mensagem. Vamos lá para a segunda mensagem. Continue conectado conosco aí. Compartilhe com os seus amigos esta mensagem poderosa, ok? Compartilhe aí no seu Facebook, compartilhe no seu WhatsApp, no grupo da família. É muito importante que você compartilhe aí essa mensagem. Nós vamos agora para a segunda mensagem angélica, Apocalipse, capítulo 14, verso 8. Nós temos aqui apenas um versículo. Vamos ler novamente? O texto diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Olha só, nós temos aí então a segunda mensagem angélica. Por que, pastor, que aí fala caiu, caiu? Porque existe aí essa ênfase. Bom, aqui nós temos esta ênfase porque indica que a queda de Babilônia, ela vai ser progressiva, ok? Ela vai sendo progressiva. Essa mensagem, ela já começou a ser pregada sobre a queda da Babilônia, ok? Mas esta mensagem, ela ainda não alcançou o seu ápice, ela ainda não alcançou o seu apogeu, mas ela caminha para isso. Você precisa sempre linkar aqui esta parte com as outras partes da Bíblia. Por exemplo, você precisa lembrar aqui de Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. Vamos dar uma olhadinha? Só você virar a página aí um pouquinho antes aí, Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. Aqui nós estamos falando sobre a besta que emerge da terra, ok? Nós temos a besta que emerge do mar e nós temos a besta que emerge da terra. E nesta parte aqui no versículo 12, o texto diz assim que a besta da terra, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes, olha só, presta atenção, façam o quê? Adorem a primeira besta. Agora, olha essa frase: cuja ferida mortal for o quê? Curada. Eu quero dizer para você que essa ferida, ela está sendo curada. Eu quero dizer para você que Babilônia significa, sabe, uma junção de falsos ensinos, um poder religioso, juntamente com um poder político que vai surgir nos últimos dias, para que então nós possamos ver a volta do Senhor Jesus, ok? Mas o fato é que Babilônia significa aí esse poder civil, religioso e espiritual, ok? Uma grande bagunça. Babilônia significa isso, confusão, bagunça, ok? E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas talvez você que está me ouvindo aí, esteja se perguntando assim: pastor, mas a Babilônia, a cidade de Babilônia, o reino da Babilônia, já passou, já caiu. Inclusive a Bíblia fala sobre isso. Lá em Daniel capítulo 5, sim, a Bíblia fala sobre isso. No ano de 539, o reino da Babilônia caiu. Foi isso que aconteceu. 539 a.C. O reino da Babilônia, sim, ele caiu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ali foi o reino físico, ok? Mas o reino espiritual da Babilônia ainda continua e ele vai ressurgir nos últimos dias. Inclusive, lembrando lá daquela época, você vai ver que ali o rei Belsazar, ele foi muito assim, debochado naquela época. Se você ler Daniel capítulo 5, você vai perceber que ele pegou as taças que Nabucodonosor trouxe dos templos lá de Jerusalém, e ele colocou vinho nessa taça, e numa festa pagã, ele começou ali a tomar aquele vinho e a debochar de Deus. Foi nesse momento, foi nessa festa que uma mão começou a escrever na parede. Lembra da história? E ali o reino da Babilônia caiu. Naquele deboche, naquela prepotência do rei Belsazar, o reino da Babilônia caiu. Querido amigo, quero dizer para você que Babilônia significa, sabe, a união de falsos sistemas religiosos. Significa, sabe, que esses sistemas religiosos, eles estão, sabe, a serviço de Satanás, infelizmente. Se você perceber, o versículo 8 aí de Apocalipse capítulo 14, vai dizer que caiu a grande Babilônia, e ela tem dado o quê? A beber a todas as nações, perceba, a todas as nações ou a todo mundo do vinho da sua fúria. Se você ler também Apocalipse capítulo 17, versículo 2, você vai perceber que com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão. Mais uma vez a gente vê aqui o vinho. E se você for um pouquinho mais adiante, Apocalipse capítulo 18, versículo 3, você vai perceber que, pois todas as nações têm bebido do vinho. Então perceba que nós temos todas as nações, que significa todo mundo tomando esse vinho da Babilônia. Agora a pergunta é,
o que significa aqui esse vinho? Bom, esse vinho aqui, ele tem um aspecto, né, alcoólico, ok? Então, quando a pessoa ela usa uma bebida alcoólica, ela fica o quê? Embriagada. E quando ela fica embriagada, ela não consegue pensar o quê? Com clareza. Ela não consegue pensar, sabe, na sua capacidade total ali da sua mente, ok? Então, nós vemos aqui que esse vinho significa pessoas embriagadas, espiritualmente falando, que não pensam com clareza. Nós percebemos aqui que são falsos ensinos. É um falso evangelho. Por exemplo, quais são os falsos ensinos que nós estamos percebendo por aí? A imortalidade da alma. Existe uma falsa compreensão sobre esse tema, imortalidade da alma. As pessoas pensam, né, que a pessoa morre, ela vai para o céu ou vai para o inferno. Algumas pessoas pensam também que existe almas penadas. Então, todo esse ensino falso, a Babilônia tem propagado esse ensino. Um outro ensino falso, a questão da evolução teísta. Teísta é uma teoria de que existem vários deuses. Inclusive, Babilônia significa a porta dos deuses. E ali na Babilônia havia um panteão de deuses, vários deuses. Por exemplo, tinha 3 deuses ali, os 3 deuses mais importantes. Marduk, o deus Marduk era o deus mais importante, o deus Bel e a deusa Ixá. Olha só que interessante. E se você for estudando um pouco mais a fundo, você vai perceber que cada deus desse, ele era representado por um número. Por exemplo, o deus Marduk era representado pelo número 6. O deus Bel ali na Babilônia era representado pelo número 60, e a deusa Ixá ela é representada pelo número 600. E se você junta esses números, nós temos o que ali? O número 666, que é a marca da besta. Um outro momento a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A marca da besta não é um chip, a marca da besta não é, sabe, um controle assim do seu corpo, mas a marca da besta tem a ver assim com a sua mente. É aqui que acontece o grande conflito, sabe? Na semana passada o pastor Joese, ele pregou um pouquinho sobre isso, falando uma guerra pela mente, e é isso que está acontecendo, queridos, uma guerra pela mente. Por isso que nós precisamos ter uma mente mais limpa para conversarmos com o nosso Deus, para que o Espírito Santo trabalhe mais conosco. Certa vez, o pastor Amin Rodô, ele disse o seguinte: uma pessoa que, sabe, está mais preparada, Deus vai usar mais essa pessoa. Então, uma pessoa que tem a mente mais limpa, Deus usa mais essa pessoa. Quer ser usado por Deus? Então, faça da sua vida, sabe, uma vida de entrega aos princípios do Senhor Jesus Cristo. Então nós percebemos aqui, né, os falsos ensinos, entre outros, né, o abandono, por exemplo, da definição bíblica de sexo, de casamento, de família e por aí vai. Por isso que a gente vê essa bagunça hoje, sabe? Hoje estão dizendo que pode ter casamento entre homem e homem, que pode ter casamento entre mulher e mulher, mas a palavra de Deus, sabe, está dizendo que um casamento que Deus instituiu é a união entre um homem e uma mulher, ok? Não estou aqui dizendo contra essas pessoas que seguem esses princípios no sentido de não amá-las. Não, a Bíblia diz que nós temos que amar todas as pessoas, mas de acordo com a Bíblia, isso é um falso ensino. E eu quero dizer que a Babilônia espiritual tem pregado esses falsos ensinos. Tudo isso, queridos, está aí na segunda mensagem angélica. Perceba que é uma mensagem de advertência. Queridos, essa mensagem ainda não chegou no seu apogeu, porque precisa acontecer uma união entre, né, o Estado e também um poder religioso. Mas isso está acontecendo cada vez mais. Um dia, queridos, as decisões de todo mundo terá um cunho religioso. E quando chegar esse dia, você vai perceber que um dos falsos ensinos cada vez mais está sendo pregado e propagado é o ensino, sabe, da adoração no domingo. Perceba que Deus tem convidado cada um de nós a entendermos que o sábado é o verdadeiro dia de adoração. E um dia você vai ter que escolher em qual grupo você irá ficar. Nós temos agora a última mensagem angélica. Ela começa aí no versículo 9 e vai até o versículo 12. Eu quero ressaltar aqui alguns aspectos importantes aqui desta terceira mensagem. A terceira mensagem angélica é uma mensagem de advertência, convidando as pessoas para a verdadeira adoração. Aqueles que insistirem em ficarem na falsa adoração, na adoração da besta e da sua imagem, queridos, essa pessoa, ela vai sofrer as consequências. E o texto vai dizer para nós aqui, no verso 9, seguiu-se a estes outro anjo, o primeiro e o segundo, o terceiro anjo. E esse anjo, ele dizia também em grande voz, perceba que é urgente essa mensagem. E ele vai dizer assim, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, ok? Também este beberá do vinho da cólera de Deus. Olha só,
este beberá do vinho da cólera de Deus. Queridos, eu pergunto para vocês, o que seria este vinho da cólera de Deus? O que seria isso? Se você continuar lendo aqui o livro do Apocalipse, você vai perceber aqui no capítulo 15, falando sobre os 7 flagelos de Deus. Logo no início ali, o versículo 1 diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois estes se consumou a cólera de Deus. Aqui nós temos a ira de Deus, aqui nós temos a cólera de Deus. Se você continuar lendo, por exemplo, o capítulo 16 vai falar sobre as sétima últimas pragas. As pragas, ou a ira de Deus, que irá cair sobre aqueles que insistem em adorar, sabe, esse sistema falso religioso. Aqueles que estão insistindo, sabe, em não guardar o sábado. Aqueles que estão insistindo em não ser fiéis aos mandamentos de Deus. Infelizmente, essas pessoas vão receber, sabe, as 7ª últimas pragas sobre a sua vida. Agora eu pergunto para você, será que tem alguma pessoa que viveu aqui nesta terra, que já recebeu as 7ª últimas pragas de Deus? Será que tem alguma pessoa que já recebeu? Eu quero dizer para você que tem uma única pessoa que já recebeu a ira da cólera de Deus. Sabe quem é essa pessoa? Leia comigo um texto bíblico e você vai saber quem é essa pessoa. Mateus capítulo 26. Deixa Apocalipse marcadinho, nós vamos voltar aqui. Mas Mateus capítulo 26. Acompanhe comigo, estamos terminando essa mensagem poderosa. Fique conectado, nós já estamos encerrando, mas é importante que você entenda essa última parte. Mateus capítulo 26, versículo 39. O texto bíblico diz assim, Mateus 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este o quê? Este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Presta atenção aqui, querido amigo. Esse texto aqui está falando de Jesus. Jesus está aqui no Getsemane. São os últimos momentos de Jesus aqui nesta terra. E o Senhor Jesus aqui, através da influência maligna de Satanás, ele está sentindo o peso dos nossos pecados. E quando ele está sentindo esse peso, e se você perceber, é esse texto aqui um pouco mais para frente que vai dizer que Jesus, ele chegou a suar gotas de sangue nesse momento. Tamanha era a aflição do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, conversando com o Pai, Jesus ele vai dizer assim: Senhor Deus, se for possível, passe de mim este cálice. Queridos, naquele momento, Jesus estava se preparando para receber a ira da cólera de Deus. E naquele momento, ele, na cruz do Calvário, ele recebeu a ira da cólera de Deus. Consegue entender? Pode voltar aí para Apocalipse capítulo 14. Aqui diz que todos aqueles que continuam, sabe, em pecado, adorando, sabe, seguindo esse falso sistema religioso, que é a Babilônia, sabe, aquele que continua, sabe, seguindo as suas próprias inclinações, aquele que está rebelde, que não quer guardar os mandamentos de Deus, que não quer entregar a sua vida a Jesus, esse irá receber a cólera de Deus. Pastor, mas e eu, pastor? Você não precisa ficar preocupado. Porque se você entregar a sua vida a Jesus, eu quero dizer para você que Jesus já recebeu isso por você lá na cruz do Calvário. Eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 8. Leia comigo Romanos capítulo 8 para você entender essa mensagem. Romanos capítulo 8, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte para nós. Olha o que ele diz aqui: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que entregaram o seu coração a Jesus, eles não precisam ficar com medo das últimas 7 pragas, porque essas pragas não irão cair sobre aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, não irão cair sobre aqueles que, sabe, estão guardando os mandamentos de Deus, não irão cair, só irão cair. A terceira mensagem angélica está advertindo para aqueles que estão, sabe, adorando o falso Deus, para aqueles que estão adorando, sabe, os falsos ensinos, esses irão receber a cólera de Deus, mas aqueles que estão em Cristo Jesus não. Por isso é importante, queridos, nós colocarmos a nossa vida
nas mãos do Senhor Jesus. Nos últimos dias, haverá apenas 2 grupos. Aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz assim: Apocalipse, capítulo 12, versículo 17: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Perceba, haverá 2 grupos: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que não fazem isso. Qual grupo você quer ficar? Perceba aqui no verso 12 do capítulo 14, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Queridos, qual lado você quer ficar? Eu quero ficar do lado do Senhor Jesus Cristo. Se você quer ficar do lado de Deus, eu quero que você coloque aí nos comentários: pastor, eu quero ficar do lado de Deus. Eu quero colocar a minha vida do lado de Deus, do lado do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é aquele, sabe, que me ajuda a guardar os mandamentos. Quero dizer para você que, para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo, tudo que nós precisamos. Aquele que tem fome, Ele é o pão da vida. Aquele que tem, sabe, aquele que tem sede, Ele é a água da vida. Aquele, sabe, que está preocupado com a morte, quero dizer para você, Ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Jesus Cristo é a salvação. Ele vai dizer assim lá em João capítulo 14, verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos, Cristo Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Que você possa estar do lado daqueles que guardam os mandamentos. Nós vamos ouvir uma canção agora. Enquanto nós ouvimos essa canção que fala sobre, sabe, Cristo Jesus, sobre colocar a nossa vida sobre Cristo Jesus. Se você tem o desejo, sabe, de dizer assim: eu quero ficar do lado daqueles que amam a Jesus, eu quero ficar do lado de Jesus. Se você quer dizer isso, coloque aí nos comentários: eu quero ficar do lado de Jesus. Alguns já estão comentando aqui. Olha só, a Raquel já comentou: eu quero ficar do lado de Deus. O Gabriel também já colocou aqui: amém, quero estar do lado de Deus. Algumas pessoas estão comentando aqui. Você tem um tempo, esse é o momento do apelo, esse é o momento do convite. Deus está convidando você. Coloque aí: eu quero ficar do lado de Deus. Ouça essa música, sabe? Se coloque em pé agora onde você está. Enquanto você estiver ouvindo essa música, você pode colocar aí nos comentários: eu quero ficar do lado do Senhor Jesus Cristo. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será
sua decisão. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Querido amigo, louvado seja o nome de Deus. Estava aqui acompanhando enquanto a Ana cantava. Inclusive, muito obrigado pelo louvor, Ana. Louvado seja o nome de Deus. Muitos comentando aqui que querem ficar do lado de Jesus. Alguns comentando amém. Sempre ao lado de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Quero ressaltar aqui algumas pessoas. Não dá para falar o nome de todos, mas nós temos aqui pessoas que, igual a irmã Edevalde colocou, eu quero ficar do lado de Deus. A Mari, Rita, eu quero ficar do lado de Deus. A Selma, eu e meu esposo queremos ficar do lado de Jesus. Que grande bênção. Pessoas, famílias tomando a decisão. O irmão Agenildo ali do Piacentini, eu e minha esposa Maria queremos ficar do lado do Deus Criador. A irmã Dilza está dizendo aqui, estamos juntos. Deus nos abençoe para que permanecemos ao lado do nosso Deus. Amém. Muitas pessoas comentando, louvado seja o nome de Deus. Queridos, muito obrigado pelo seu engajamento. Louvado seja o nome de Deus. Ao você assistir essa live, compartilhar ela, mesmo depois que terminar aqui, você está pregando as 3 mensagens angélicas. Eu quero nesse momento fazer uma oração. Quero colocar a sua vida e a sua família nas mãos de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem de juízo. Nós não precisamos ter medo desta mensagem de juízo, porque a mensagem de juízo significa libertação do pecado. A mensagem de juízo significa salvação em Jesus. A mensagem de juízo significa a volta de Jesus. A mensagem de juízo significa adorar ao Senhor no sábado, o memorial da criação. A mensagem de juízo significa exaltar a criação do casamento que o Senhor criou, a união entre homem e mulher. Ó Senhor Jesus Cristo, obrigado por esta mensagem, as 3 mensagens angélicas, essa mensagem, Deus, que nos fortalece nesse momento em que nós estamos vivendo. Todas as pessoas, Deus, que estão assistindo nesse momento e as pessoas que irão assistir depois desta live, Deus, eu coloco cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Quem sabe, Deus, alguém está enfrentando a luta, Deus, na saúde, alguma luta, Deus, na vida financeira. Ó Deus, que a tua mão poderosa esteja fortalecendo cada um desses queridos irmãos. Colocamos, Deus, a nossa vida nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém, Senhor. Querido amigo, eu quero desafiar você a continuar conectado conosco. Na quarta-feira, estamos aqui conectados também. Você pode estar assistindo junto conosco pelo Facebook aí, da Igreja do Lar Paraná.
Na sexta-feira eu tenho feito uma série em crise, um convite de Deus. E aí você pode entrar lá no Facebook da igreja do Jardim Alvorada, ok? E ali você vai ter também uma mensagem poderosa. Toda semana nós estamos estudando ali o livro de Daniel. Nós, na semana que vem, vamos estudar o capítulo 4. E no domingo você pode se conectar ali, Adventistas Oeste Paranaense, Facebook ou YouTube. Ali o pastor Gilson está fazendo também uma série poderosa. Queridos, você não está, tendo a oportunidade de estar na igreja, no templo, mas faça da sua casa uma igreja. Esteja conectado com Cristo Jesus. Um grande abraço para você, um feliz sábado e obrigado pela conexão. Deus continue abençoando vocês.